Ele responde, a dificuldade foi o juiz. Vocês viram? Eu não vou repetir o que o Marlon do Grêmio falou ontem, mas enquanto não profissionalizar a arbitragem, vai ser essa várzea aí. E Paulo Henrique foi convocado para a seleção brasileira. Primeira convocação na carreira do atleta e muito mais do que merecida. Agora dá uma respirada no Campeonato Brasileiro. Chega deixando o seu like, comenta e compartilha e se inscreve no nosso canal, dá aquela moral pro fanático vascaíno. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que venceu de forma suada, sofrida, mas com gol nos acréscimos do GB. Primeiro gol do GB com a camisa do time profissional na temporada, vitória por 4-3 contra o Vitória. O primeiro time na zona do rebaixamento, resultado fundamental, até porque permitiu ao Vasco abrir 8 pontos em relação ao Z4. Nesse momento o Vasco soma 33 pontos contra 25 do clube baiano. Jogo marcado por polêmicas e reviravoltas. O Nuno abriu o placar a favor do Vasco, o Ryan marcou 2 vezes, o Vasco conseguiu se colocar em dificuldade, mesmo vencendo por 3-2 e com um jogador a menos. Tomou o 3-3 e o gol do 4-3 veio no finalzinho, cabeçada do GB, depois de lindo cruzamento do Piton. Há muita reclamação de jogadores e da comissão técnica do Vitória por conta da expulsão do Lucas Rauter. Confusão, empurra, Lucas Rauter empurra o PH, recebe o segundo cartão amarelo e é expulso. E é também por conta dessa saída que o Vitória se enfraquece na reta final do jogo. Só para completar, queria registrar a palavra do Renato Kaiser, atacante do Vitória, abre aspas para ele, declaração depois da partida. O repórter perguntou qual foi a dificuldade do Vitória. Ele responde, a dificuldade foi o juiz. Vocês viram? Eu não vou repetir o que o Marlon do Grêmio falou ontem, mas enquanto não profissionalizar a arbitragem, vai ser essa várzea aí. Só para registrar que ontem o Grêmio perdeu sendo muito prejudicado pela arbitragem no jogo contra o Red Bull Bragantino, marcação de pênalti nos acréscimos, expulsão para lá de polêmica envolvendo o Kahneman, e o Marlon cobrou demais, falou que tá tudo errado, que a arbitragem é uma grande vergonha. Contei para vocês que o Vasco hoje tem 33 pontos, se distanciando cada vez mais do Z4, enquanto o Vitória se mantém com a 17ª colocação, são 25 pontos conquistados em 27 jogos. Depois da partida, jogadores do Vitória fizeram um bolinho em cima do árbitro e o Carlinhos, ex-centroavante do Flamengo, também foi expulso. PH é seleção, Paulo Henrique. Há um mês no jogo com o Chile, ele estava no Maracanã torcendo para o Brasil e agora foi convocado. Wesley, da equipe da Roma, se machucou ontem no jogo diante da Fiorentina e Paulo Henrique foi convocado para a seleção brasileira. Primeira convocação na carreira do atleta e muito mais do que merecida. Tem jogado demais, muita força física, o PH merece essa convocação. Para 2 amistosos, bem longe. O Brasil enfrenta a Coreia do Sul na próxima sexta-feira, 8 da manhã, pelo horário de Brasília, e no dia 14, ou seja, na outra terça-feira, às 7h30 da noite, horário de Brasília também, enfrenta a equipe do Japão. Detalhe, no dia seguinte, o Vasco tem um jogo importante com o Fortaleza, ou seja, PH está fora, não vai enfrentar o Fortaleza. Um baita desfalque, mas nesse momento tem que ser pensado na carreira do atleta. Quão importante é para o Paulo Henrique ter essa convocação, vestir a camisa da seleção brasileira e representar o Vasco dentro desse cenário. Então, parabéns ao Paulo Henrique, merecidíssima a convocação. Desfalcar contra o Fortaleza será uma consequência. E quem também foi convocado foi o Puma Rodrigues para a seleção uruguaia. E provavelmente também vai desfalcar o Vasco, porque são 2 amistosos, um deles contra o Uzbequistão, e a viagem de volta ela é longa. Chance para o Paulo Ricardo, para o Paulinho da base, jogar contra o Fortaleza. Mas aí é um tema que o técnico Fernando Diniz vai ter alguns dias para trabalhar, porque ele deu 2 dias de folga, hoje e amanhã. O time volta às atividades na quarta-feira, no CT Moacir Barbosa, e o Fernando Diniz vai ter muito tempo para trabalhar o time. Aliás, falando no Fernando Diniz, ontem quase 20 mil torcedores estiveram em São Januário, apoiando, vaiando, incentivando, torcendo. O torcedor é isso.
O torcedor, ele tem todo o direito de vaiar, de elogiar, de cantar, de ficar triste, de ficar feliz, de expor os seus sentimentos. Assim como eu narro no canal Fanático Vascaíno com um sentimento, e o sentimento é de um torcedor do Vasco da Gama, como certa vez disse o Marcelo Barreto no Redação Sport TV, a minha narração é sob a ótica de um torcedor. Quem vai para a arquibancada, quem fica na rede social, tem todo o direito de extravasar, sempre buscando aquele limite, né? Ontem, por exemplo, Leonardo Jardim, ou Léo Jardim, né? Leonardo Jardim é conhecido mais o técnico do Cruzeiro. O goleiro Léo Jardim foi vaiado, com toda a razão. Não fez uma grande atuação, falhou. E aí na coletiva, ironicamente, mas corretamente, Fernando Diniz disse, pô, beleza, ele agora estreou no Vasco. Ele sentiu que é jogar no Vasco da Gama, um clube desse tamanho. Porque o torcedor, claro, que tem todo o direito de vaiar. Outros grandes jogadores já foram vaiados. Roberto Dinamite foi vaiado, Romário Edmundo, Pedrinho, Felipe, Carlos Germano, Acácio. Todo grande jogador já foi vaiado. O que o Léo Jardim precisa fazer, na minha avaliação, é corrigir erros que ele tem sistematicamente. Qual é o maior erro dele? Saída do gol. Ele debaixo da trave é muito bom, mas sair para cortar um cruzamento, sair para abafar um jogador que vem no mano a mano, ele não tem essa característica marcante. Ela é decepcionante. E esse trabalho tem que ser feito constantemente, sistematicamente. Bom, vamos falar do jogo de ontem, porque os crias decidiram para o Vasco. Rayan e Verratti, ou melhor, Rayan e GB. O Verratti foi para o banco. Aliás, é uma discussão que rolou ontem durante o jogo. Pô, o Verratti não pode mais ser titular. Eu acho que nesse momento é hora de preservar o Verratti. Talvez, se o Verratti tivesse entrado no segundo tempo, como foi o GB, que decidiu o jogo, né, que fez o gol da vitória, poderia ter sido o Verratti. Aí estaríamos exaltando o artilheiro do Brasil. Mas não foi. Ele não está bem, não está conseguindo ser o homem-gol que nós esperamos e que já vimos muitas vezes. Colocá-lo no banco não é nenhum demérito, nem nenhum motivo de ingratidão. Ah, você está sendo ingrato ao Verratti. Claro que não. Baita atacante, líder, capitão do time, mas nesse momento não atravessa a boa fase. Há mais de um mês que ele não faz um gol. O Vasco tem o segundo melhor ataque da competição, ao lado do Palmeiras. Só que a defesa, e sem o Cuesta, como é que despenca, né? Tem a terceira pior da competição. Por isso que o Vasco está no meio da tabela. Se ele tivesse o segundo melhor ataque e a 10ª melhor defesa, o Vasco com certeza estava mais acima. Ontem foi um sufoco danado. Achou um gol, como bem disse o Fernando Diniz na coletiva. Primeiro tempo horroroso, tomou a virada, veio o segundo tempo e aí foi outra postura. Com a saída do Verratti, o time ficou muito mais rápido. Rayan de falso 9 funcionou muito bem. Tem presença de área, tem força. Um acerto do Vasco não ter liberado ele para o Mundial Sub-20. Aliás, o Ramon Menezes foi demitido após a eliminação da seleção brasileira. E o Rayan ter ficado foi um grande acerto para o Vasco da Gama. Jogador de muita qualidade, de muita força, fez 2 gols ontem de personalidade, bateu bem o pênalti, de novo, já tinha feito contra o Santos, ontem contra o Vitória. E o Andrés Gomes, o colombiano, entrou muito bem. O técnico Fernando Diniz vai ter trabalho a partir de quarta-feira, quando o time volta a treinar. Mas, na minha avaliação, um time mais rápido contra o Fortaleza, que ontem venceu de virada fora de casa o Juventude por 2-1 e respira ainda na zona de rebaixamento para sair e se livrar desse rebaixamento para 2026. O Andrés Gomes de um lado, Nuno do outro, Rayan de falso 9, por que não? Deixa o Verratti como opção, o GB como opção no banco de reservas. Aliás, ontem o Diniz elogiou muito o GB. Se não é um jogador tradicional, ele é classudo, ele tem presença de área, ele não começou bem o jogo, como não foi bem contra o Corinthians, ficou muito nervoso, mas depois ele entrou no jogo e teve a chance e matou. 3 pontos na conta, o Vasco é o 11º colocado, era o 10º,
mas o Ceará venceu o Santos por 3-0, acabou caindo para a 11ª posição. Agora é olhar para frente. Estamos a 8 pontos à frente do Z4, mas temos que mirar lá em cima. O G6 tem 10 pontos de diferença para nós. G6 é a área de classificação para a Libertadores. Porém, para o 7º colocado, o Vasco está a 5 pontos. E isso é que é importante, porque o G6 pode virar G7, porque Palmeiras e Flamengo estão na Libertadores. Se um deles conquistar, abre mais uma vaga. Dá para mirar lá em cima? Dá. Vamos ver o que vem por aí. Fala vascaíno, seja muito bem-vindo ao canal Vasco 24 Horas. Aqui é notícia e informação diariamente. Então se inscreve, curta, comenta, compartilha o vídeo com seus amigos para ajudar o crescimento do canal.